A paz do Senhor a todos os ouvintes, também aqueles que nos acompanham através da internet. Que temos uma boa tarde. Vamos falar sobre um tema muito pertinente ao momento que estamos vivenciando, né? Logo após a pandemia do Covid, aumentou em grande quantidade os quadros de gripes, de resfriado no município, e acredito que também em outras cidades, né? Aí afora, esse aumento no número do quadro de resfriados. E a gente é acostumado, né, a ter com frequência os resfriados, pois ele é um problema causado por vírus. E existem mais de 200 tipos de vírus. Inclusive, e é por esse motivo, né, por ter mais de 200 tipos de vírus, que o nosso corpo ele não consegue constituir uma imunidade permanente para aqueles vírus. A gente sempre vem tendo resfriados, porque existe um número muito diversificado de vírus que o nosso corpo ele não consegue constituir essa imunidade permanente. Então a gente sempre vai ter resfriados e todos os anos tem uma vacina da gripe, né? Lembrando que gripe é diferente de resfriado. A gripe ele é um quadro mais grave, causado por um vírus, a influenza. As cepas mais, como posso dizer, mais graves da influenza é a H1N1 e a H3N2, que são as elas trazem mais fatalidades aos pacientes que são acometidos por esses vírus. Eles tendem a ficar de forma muito grave e até a morrer. Então, hoje existem as vacinas para prevenir que essa doença venha. A pessoa pode até ser contagiada, mas ela não desenvolve a forma mais grave, né? É mais atenuado devido à vacinação. Todos os anos existe uma vacina da gripe. É necessário todo mundo tomar a vacina da gripe para que o nosso corpo ele tenha um registro daquele vírus e ele possa ter defesas contra aquele vírus. Porém, os resfriados são agentes infecciosos. Tem o rinovírus, adenovírus e parainfluenza, que eles não deixam que a gente fique de uma forma grave. Nós pegamos resfriado com frequência, né? É aquele resfriado típico, que nós temos aquela coriza, dor de cabeça, às vezes febre, a dor muscular, tosse, fadiga. E ele tem uma duração curta. Geralmente é menos de 10 dias a duração de um resfriado típico, né? Quando esse resfriado ele se prolonga por mais de 10 dias, é necessário que a pessoa vá ao médico e investigue e veja uma forma de tratar, porque resfriados com longa duração eles podem causar problemas mais sérios. Temos a sinusite, bronquite, até a pneumonia. Então é necessário cuidado quando esse resfriado ele ultrapassa muito mais de 10 dias. Passa 2 semanas e você não melhora. Aí é importante ir ao médico procurar investigar o porquê. Porque se o resfriado não cedeu, ele não foi embora, isso te dá sinal que o teu sistema imunológico não conseguiu vencer aquele vírus que estava no seu organismo. Então o médico vai intervir de uma maneira mais agressiva para que você venha melhorar. Muito bom as informações. Vereadora, olha. Quem sabe, né? Nunca diga não, viu? Saiu assim, ó, vereador, né? Semana passada o senhor fez comigo isso. E foi? Foi, saiu assim. Tá não é proposital, viu, diretor? Tá pensando muito em política. Vamos pra frente. Eu vou errar também, vou esquecer, vou dizer o vereador Paulinho. Aí é proposital, viu? Porque você já tá falando. Mas é assim. Você está ouvindo aí o quadro Saúde, não é? Eu digo sempre que é o Saúde em Dia, viu? Muito bom. Muito interessante a gente ouvir algo desse tema com uma pessoa profissional, a qual vai somente somar na área da saúde nossa. Eu queria lhe perguntar uma coisa. São coisas diferentes? A gripe, resfriado e alergia? Ou uma tá ligada à outra, ou é uma após outra? Porque às vezes a gente tá com alergia, espirrando, mas não tá gripado. Às vezes a gente está com gripe, mas não é alergia. E às vezes a gente não sabe dividir esses momentos para que possa fortalecer o nosso sistema imunológico.
Isso é uma coisa só ou são fases diferentes? São coisas distintas, são bem diferentes. A Olha. gripe, ela é um vírus e ela desenvolve formas graves, né? A pessoa tem febre muito alta e todos os sintomas são bem mais agressivos do que o resfriado. O resfriado são agentes infecciosos que eles não vão te deixar não vão te deixar de forma grave, porém eles trazem muito incômodo. E a alergia vem de um problema que a pessoa muitas vezes já nasce com essa deficiência. A alergia não é vírus. Não. A alergia pode ser desenvolvida através de poeira ou de um perfume que seja muito forte. Isso vai causar uma inflamação e a pessoa vai ter sintomas parecidos com o resfriado, mas são um problema alérgico, né? Mas ambiental, né? Ou o ambiente, ou a poeira, ou o perfume, ou a fumaça, né? Fumaça de fogueira ou de cigarro. Muitas vezes dá essa reação alérgica nas pessoas, que ela começa a espirrar, elas ficam com o nariz bem inchado, né? Ficam com as mucosas Corizando, com coriza, né? Isso. Mas às vezes não é causado nem por um vírus, nem por um agente infeccioso, mas sim por coisas que a pessoa tem alergia. Que às vezes até a mudança climática traz muito dessas alergias, ou quem já tem sinusite, rinite, bronquite, essas doenças respiratórias que vai piorar, né? Até quem tem asma também. Quando tem contato com fumaça, lugar abafado, que está com fumaça ou alguém fumando, ele desencadeia uma crise daquele problema que ele já tem, né? Ou seja, a alergia é bem mais fácil e mais rápida de ser tratada, né? Sim, até porque pessoas que têm alergia, elas são diagnosticadas bem cedo e elas já têm um controle, já têm uma forma de como controlar. Tem a medicação certa e quando elas não conseguem controlar é que elas procuram o médico, né? Já o resfriado, não. O resfriado tem duração curta, os sintomas são mais brandos, apesar de causar um mal-estar muito grande no corpo, o resfriado, porém ele tem que ter uma duração curta. Se ele se prolonga, tem que ser investigado, porque o seu corpo ele não conseguiu combater aquele agente infeccioso. Aí no caso, mas tem, não posso dizer, exames específicos para poder distinguir se é gripe mesmo ou é resfriado ou não, deixa acontecer e pelo tempo que está demorando é que vai atrás para investigar o que é. Tem isso? Sim, os diagnósticos é mais pelos sintomas. Quando o paciente ele vai lá e relata os sintomas, o médico já consegue dizer se aquilo é um resfriado, se aquilo é uma gripe, ou até mesmo o Covid, que tem os sintomas muito parecidos. E daí ele pode pedir exames para descartar um ou outro, né? Existem os testes para influenza, os testes para Covid. O resfriado, geralmente, quando o paciente vai relatando, o médico ele já entende que aquilo é um resfriado. Né? E ele vai passar os cuidados que a pessoa tem que ter. E muitas vezes, como é bem recorrente, os resfriados que as pessoas têm, principalmente as crianças, a gente já sabe como proceder com aquele resfriado. Muitas vezes nem procura ir ao médico, porque já sabe que você precisa tomar. Tem as medicações que são vendidas sem prescrição, né, que é os antitérmicos, que são remédios para febre, para dor, um xarope para ajudar na tosse, ou até o mel mesmo, que tem uma ação anti-inflamatória. Eles vão estar contribuindo para que você deixe os sintomas você consiga controlar os sintomas. Não vai ter nenhum remédio que vai deixar o seu resfriado mais curto, vai fazer você melhorar rápido. Não, você vai cumprir o tempo que o resfriado, que o seu corpo vai precisar para restabelecer sua saúde. O que vai fazer essas medicações é controlar os sintomas, para você conseguir então respirar melhor. Não tem cura, você sempre vai ficar resfriado de alguma maneira. Sim, porque são mais de 200 tipos de vírus. O nosso corpo ele não consegue desenvolver uma imunidade permanente, porque são vírus diferentes. Aí você pegou um tipo de vírus de resfriado, seu corpo desenvolveu uma imunidade para ele. Se você voltar a ter contato com ele, você não vai pegar mais. Mas existem outros tipos que você vai sendo exposto no decorrer da vida. A minha pergunta foi muito inocente, né? Onde é que a indústria farmacêutica vai dar a cura para ninguém? Vai sempre ficar ali uma sempre dependência de alguma coisa. Tem os colaterais? Mas quanto à gripe mesmo, é complicado, por causa dessa variedade enorme de vírus que circulam, né? É complicado desenvolver uma medicação que sirva para todos os tipos de vírus, não tem como. É como você falou que todo ano tem a vacinação. Isso. No caso,
É só ali pra camuflar alguma situação. É São- tipo um bloqueio, só um escudozinho ali pra evitar coisas piores, mais Isso. rápido. A vacina, ela vai te expor àquele vírus para que o seu corpo, ele, de uma forma atenuada, para que o seu corpo ele desenvolva uma memória imunológica. Quando ele tiver contato com aquele vírus, ele já vai conhecer que vírus é, ele vai conseguir combater. É dessa forma que a vacina funciona, né? Ela atenua o vírus e coloca ele dentro do nosso organismo para que o nosso organismo ele crie uma barreira contra aquele vírus. Sendo exposto novamente, seu corpo já tem memória imunológica, ele já te protege, você não vem desenvolver mais a doença. E se vir desenvolver, não fica de forma grave. Hoje nós estamos vivendo um período a qual esse vírus gripal ele tem se manifestado de forma exagerada, né? Tanto nas crianças, que é quem mais sofre, e a gente também se sente muito baleado com a questão da flueza desse vírus castigante que vem. E é como você falou, nem toda hora o nosso corpo ele está com a imunidade a ponto de evitar que tantos vírus diferentes, parece que ele vem se inovando, né? Uhum. É feita a justiça. Quanto mais ela trabalha para inovar a justiça, mais ladrão também tem suas criatividades. É a mesma coisa do vírus, que eles ficam cada vez mais se fortalecendo e com estratégia para que possa de qualquer jeito nos derrubar. Pessoas que reclamam muito de sinusite, qual a ligação? Quando a pessoa também adoece da gripe, a sinusite também ela ataca de forma exagerada, fazendo com que a pessoa sofra mais em relação porque a pessoa já está gripada, ou são situações diferentes? Quem já tem sinusite, ela vai ter uma crise, né? Se ela vir a desenvolver o resfriado, ele vai desenvolver de forma mais castigante para quem tem sinusite, porque tem aquela dor na face, né? Na fronte, fica nessa região da nuca, testa. Né? Isso. E as secreções, ela tende a ter um odor fétido por a sinusite já ser um acúmulo de secreções na mucosa, nessa região da face, né? Fica nessa região da face, acúmulo de secreção. Aí começa a ter aquele odor, a dor de cabeça é muito forte para quem já tem sinusite. E ela se torna, acaba sendo mais séria. Os sintomas eles acabam sendo mais pesados para quem já tem sinusites, rinites, né? Por causa dessa inflamação que ele já tem. Aí o resfriado vem e dá toda aquela incômodo, vem a exaustão, vem a fadiga, a dor de cabeça que o resfriado já traz, juntamente com o problema que você já tem de sinusite, que fica aquela pressão, né? Aquela pressão na cabeça muito forte. E as secreções também aumentam muito. No resfriado, a coriza ela começa líquida, aquela coriza bem líquida, né? Que você não pode baixar a cabeça que escorre. E com o tempo, aquela secreção ela vai engrossando. Ela vai ficando mais espessa e também de coloração esverdeada, né, que a gente chama de catarro, que é aquela secreção mesmo. Para quem tem sinusite, começa a ter muito mais secreção. Quando a pessoa tem sinusite, e fica com muita congestão nasal, aí não consegue respirar direito, aí consequentemente não dorme direito. No caso, mas tem medicamento específico para sinusite? Tem um tratamento para sinusite, né, que quem tem deve fazer, e tem formas da gente aliviar esses sintomas. Hoje é muito divulgado a lavagem nasal. Poucas pessoas fazem porque acham que é desconfortável. Mas não, é muito tranquilo a lavagem nasal. Você utiliza solução salina, né, o soro fisiológico, coloca numa seringa, aí você introduz de um lado da narina. Não é o soro, é? Isso, soro. Não é o soro, é o soro fisiológico que você utiliza para fazer a lavagem. Bota a bombinha de um lado. Não, esse tem o que faz a sucção da secreção, que é outro aparelhozinho. E a lavagem nasal é com a seringa com soro mesmo. Você pode colocar o soro morninho ou ele em temperatura ambiente. Aí você coloca na seringa, pode ser uma seringa de 10 ml, uma seringa de 20 ml. Mas também depende do estado que tá, né? Dentro, né? Tá aquele duro, tá bem espesso, bem... Mas se tiver secreção ou congestão nasal, vai dar um alívio muito grande. Principalmente para as crianças que não conseguem assoar o nariz, né? A gente consegue tossir, a gente faz escarro, a gente assoa, mas a criança não, ela não consegue. Então ela fica com uma congestão
muito séria. Ela não consegue nem dormir. Às vezes a criança que amamenta, ela não consegue amamentar. Aí é ideal fazer a lavagem nasal e para manter também as mucosas úmidas. Porque deixar a mucosa seca é pior. É um campo perfeito para o vírus, quando as nossas mucosas estão ressecadas. É por isso que no inverno, os resfriados eles são mais frequentes. Porque a gente tende a trancar as portas, a fechar, deixar o ambiente mais aquecido. Com o ambiente aquecido, as nossas mucosas elas ressecam. E quando elas ressecam, elas criam um ambiente perfeito para aquele vírus desenvolver. Aí é importante deixar as mucosas úmidas, ou fazer a lavagem nasal, tomar bastante líquido e fazer inalação a vapor. Pode ser uma inalação a vapor. Você coloca a bacia com água quente e fica com o rosto virado para a bacia com água quente e cobre a cabeça, inalando aquele vapor quente. Isso vai hidratar a mucosa e também a nebulização, que quem tem um aparelho em casa pode fazer em casa, ou então no hospital, no PSF também pode ser feito. A nebulização é bom que se faça de 3 a 4 vezes no dia, com soro mesmo, para manter as suas mucosas úmidas. Você tem algo que possa direcionar em questão de ter alguma coisa natural? Ou... Sim, o natural até hoje é muito usado, né, pelos mais antigos, até para hoje em dia, né, utilizam o eucalipto, a camomila, o mel, não para que o resfriado ele tenha uma duração menor, não, mas para que os seus sintomas eles sejam atenuados, você consiga ter durante o resfriado conseguir respirar melhor, controlar um pouco a tosse. Que a tosse é algo que incomoda muito no resfriado, né? Você fica sempre tossindo, não consegue dormir, às vezes nem consegue sequer falar direito de tanto tossir. Que a tosse ela é um mecanismo de defesa do corpo, porque ali tem secreção e ela tenta expelir de alguma forma. E a gente começa a tossir, né? E às vezes a tosse pode ser seca e a tosse também produtiva. Em ambas é importante deixar sempre as mucosas bem úmidas, para que alivie também a tosse. Mucosa que a gente fala é essa parte interna, né? Nariz, a parte da garganta. E essas partes são totalmente afetadas pelo resfriado. É ouvido, nariz e garganta. Para a gente evitar ter resfriados frequentes, o ideal é a gente tentar manter a nossa imunidade boa. E como é que a gente pode manter a imunidade boa? É aquela receita para tudo que todo mundo sabe, mas que pouca gente faz. Hidratação, tem que beber bastante água. Também a alimentação composta por legumes, por frutas frescas, né? Ter uma alimentação saudável. Os exercícios eles têm uma parcela de contribuição na melhora da nossa imunidade. E não posso deixar de falar das práticas integrativas, que elas funcionam como prevenção de doenças e aumentam a imunidade, que são a ventosoterapia, a auriculoterapia, o cone chinês, que ele, além de ajudar a prevenir, ele também trata resfriados, que ele tem uma ligação muito forte na proteção de ouvido, nariz e garganta. Então, ele vai trazendo um alívio muito bom para quem está com tosse, para quem está com congestão nasal, entre outras coisas. Então, se você quer aumentar a imunidade, é essa a receita. Você tem que cuidar da alimentação, a higiene adequada, lavar sempre as mãos, porque o contato de resfriado, de gripe, de seja o que for, até do mesmo do Covid, ele se dá através da transmissão por gotículas e por contato. Gotículas são quando eu falando aqui ou tossindo, através da fala ou da tosse, espalham-se gotículas no ar, e essas gotículas, por esses vírus eles terem um peso muito leve, eles são transmitidos através dessas gotículas. Por isso que na Covid foi aquele... Da máscara. Eu ia dizer outro nome aqui, mas já falou da máscara, eu ia dizer outro nome na frente da máscara. Foi tão irritante, né, para muitos usar aquela máscara 24 horas. Agora aquela máscara de tecido que só lavava uma vez por semana. Não tinha os cuidados, não é necessário. O dia todo a mesma máscara. O dia todinho, à noite, a gente dormia com a máscara. A mesma máscara, nem trocava. Só usava a máscara para poder entrar nos estabelecimentos.
Meu Deus do céu. Não era para proteção mesmo, até porque não deram-se muita importância a isso, mas é porque a transmissão é por gotículas mesmo, se você fala, Questão de se cultura você tosse. também, porque na China eles já fazem isso, ó, há décadas e Já décadas. é hábito, né? Alguns eram criticados nos Estados Unidos há 20, 30, 40 anos atrás, que quando sai de máscara frontal tá doente, tem uma doença contagiosa, mas não, eles já se protegiam e protegiam os outros. Aí quando veio essa onda de doença, né, do corona, todo mundo foi forçado para entrar em determinado lugar a botar essa bendita máscara. Exatamente. É verdade. Ô, doutora, deixa eu lhe interromper para eu fazer duas perguntas a você. Uhum. Eu queria que você dissesse qual o período gripal, tá certo, que a pessoa passa, porque quando a pessoa gripa, ela quer de todo jeito ficar boa de um dia para o outro. E não fica. Qual o período que esse vírus atua até ele enfraquecer e deixar a gente livre? E se essa gripe não for tratada, o que é que pode se gerar se não cuidar ela com cuidado a qual é necessário? Bom, o resfriado ele tem a duração curta. Como eu falei, ele tem menos de 10 dias. Quando excede um pouco 2 semanas, é o tempo do resfriado. E ele também tem 3 fases. Na primeira fase é a incubação do vírus. Você teve aquele contato com o vírus ou com agente infeccioso e ele ficou ali no seu organismo e o seu organismo ele começou a tentar lutar contra ele, né? Aí você percebe aquela sensaçãozinha de coceira no nariz, começa a espirrar, já é um sinal de que algo adentrou na tua imunidade, né? Teve algum contato com um vírus ou um agente infeccioso que está ali e o teu sistema imunológico está tentando lutar contra ele. Aí começa aquele mal-estar, aquela dorzinha na garganta, uma irritação que você engole, você tá a garganta incomodando. É a primeira fase do resfriado. Na segunda fase, é aquela fase da coriza líquida, que você baixa a cabeça e escorre, você fica sempre tentando puxar a secreção e ela sempre escorrendo. E com o tempo ela vai o quê? Ela vai engrossando, né? Você vai ter o aumento do cansaço, o nariz vai ficar entupido e causa problemas também no olfato e paladar. Porque como o seu nariz está entupido, você vai sentir mais dificuldade para sentir o cheiro e o paladar também vai ser afetado, né? Você não vai sentir muito. É isso que acontece muito no Covid, que todo mundo perdi, não estou sentindo cheiro, não estou sentindo gosto, é Covid. Mas os resfriados também causam essa perca do paladar e do olfato. Mas tudo era corona, né? Isso. Tudo. E a tosse, mais né? Doença do mundo todinha ficou descansando pro corona atuar e aos pouquinhos estão voltando a trabalhar o resto das doenças agora. O Covid, a gripe, o resfriado, apesar de eles terem sintomas parecidos, eles são vírus totalmente distintos. São vírus diferentes. Porém, seus sintomas são parecidos. Só que mesmo sendo parecidos, eles têm algumas diferenças que a gente vai falar um pouco mais tarde. E a fase 3 do resfriado é quando ele vai diminuindo lentamente, né? O sistema imunológico já consegue combater o vírus e a dor na cabeça ela vai diminuindo, aquele nariz inchado ele diminui também, a inflamação da garganta melhora. Isso com o uso de remédios, né? Isso, aí você já está aí utilizando remédio para tentar controlar os sintomas, né? Se é febre, você usa lá um antitérmico. Se é dor, você vai tomar um analgésico. Aí muitas pessoas gostam de tomar vitamina C, que deveriam tomar todos os dias, resfriado ou não. Mas é justamente nos resfriados que as pessoas compram vitamina C, né, para ajudar a imunidade ali a vencer aquele vírus. E os melos, os chás, bebidas quentes, elas ajudam, né, melhoram, dá aquela sensação de conforto para quem está com resfriado. O banho quente é bom também, até porque, principalmente se for um banho de banheira, para criança no caso. E no banho de banheiro você pode colocar camomila no banho, você pode colocar um óleo de eucalipto, porque o vaporzinho da água morna, ele vai inalando também no banho e vai melhorando a respiração da criança. Igual a questão de... alguns pessoal tem dúvida mesmo, outros são uns preguiçosos, no sentido de banho frio pode causar gripe? Não. Isso é para quem quer dormir sujo, né? O que causa gripe é vírus. Pronto. Até muita gente diz assim, mas se eu não posso tomar sorvete, porque eu tô gripado. Sorvete ele não causa gripe,
Não. Também acho que não. O que causa gripe resfriada é vírus, não é outra coisa. Aí o gelo, essa questão do gelo é um pouco desconfortável quando você já está com a garganta inflamada. Se você tomar, você vai sentir um desconforto, né? Por causa do frio. Quando a gente está resfriado, bebidas quentes, elas trazem um alívio melhor para o nosso organismo como um todo, para o nosso corpo, né? Mas que o frio, o banho frio ou então a comida gelada não vai causar gripe nem resfriado. Isso não. Como eu estava dizendo, a infecção ela é feita por gotículas e por contato. Né? Você adquire a gripe quando você entra em contato com alguém que às vezes ele nem sabe que está com resfriado, só está sentindo uma irritaçãozinha e você conversa com ele ou ele tosse próximo e aquelas gotículas no ar você inala e desenvolve. Ou então por contato, tipo, a gente pega muito celular. Se a gente espirra, coloca a mão no nariz, na boca, e depois a gente pega no celular, a gente passa aquele vírus para o objeto. E o vírus da gripe, do resfriado, ele tem uma resistência incrível em superfícies. Ele consegue sobreviver até por 3 dias nas superfícies. Seja na maçaneta da porta, seja na caneta que você compartilha, ou no celular que você pega, outra pessoa pega seu celular. Então, por contato, né, você pegou o celular, depois você botou a mão, coçou o olho. Você já pega a gripe através disso, porque teve o contato na mão, por isso que a gente diz lavagem das mãos, a higiene, que é sempre muito importante. O álcool, ele é interessante, no momento que você não possa lavar as mãos, mas o álcool, ele não substitui a lavagem das mãos, de maneira nenhuma. Era o que faziam no tempo da Covid. O pessoal tomava banho de álcool. Era todo instante, ficou com aquela síndrome do álcool. A todo instante, ficar lavando desenvolveu mão. Desenvolveu até ressecamento, justamente, né, na mão por causa do álcool. Teve até pessoas que se acidentaram. Se esqueceu, no álcool, foi pra cozinha, pegou fogo. Teve um caso de uma mulher passando televisão e tudo. Porque tava neurótica com álcool. O álcool, ele vai dar uma proteção, assim, vai fazer uma higienização básica. No momento que você tá, tipo, num ônibus, que não tem como você lavar uma mão. Ou andando na rua, então... Nessa questão, ele vai estar fazendo uma higienização básica. Mas a lavagem das mãos, o álcool não substitui. O importante é lavar as mãos de forma adequada. Também não é só jogar água, esfregou a mão, pronto. Tem o processo da lavagem das mãos. Você lava as unhas, você lava a palma da mão, lava o entre os dedos, lava o punho. E tudo isso para a gente manter a higiene adequada. O banho, tudo em si, né? E de higiene, ela vai evitar que a gente pegue a infecção por contato. Né? Questão de compartilhar objetos, compartilhar canetas, essas coisas no trabalho, a gente acaba adquirindo resfriados por causa dessa forma de transmissão. É muito importante esse momento da saúde, é um dos quadros que eu estou aprendendo a gostar. Principalmente benção. Quando é um assunto que a gente pode interagir. Deus, que bom. A gente sabe que o ouvinte que está do outro lado, quem está nos assistindo, também ele precisa dessas informações. Muito interessado. O período, doutora, eu e você que está aqui nos escutando, e o de nosso diretor, o período da pandemia, ele nos trouxe algo que ficou principalmente comigo. Por exemplo, hoje eu tenho um bom costume que eu aprendi lá, que é lavar sempre as mãos. Quando eu chego em casa, em qualquer ambiente, o que eu procuro é uma pia para lavar a mão. Isso já ficou. E eu cobro muito dos meus filhos. Lavar as mãos. No mínimo, lavar as mãos só com água. Mas se puder utilizar um sabão, um sabonete, qualquer algo, é muito interessante para higienização. Quando o diretor aqui perguntou à senhora sobre o banho frio, que contrai a gripe, a senhora disse que não tem a ver, eu vou trazer uma historinha, mas é bem curtinha, viu? Pode falar. A gente morava num sítio e a gente sabe que não tinha um desenvolvimento tão, né, desenvolvido antigamente para essa questão gripal. E é justo, a tecnologia não teria sido tão avançada, principalmente para quem morava dentro do mato, feito a gente. E aí a gente tinha, né, também esses momentos gripal. E meu pai sempre fazia um lambedor, minha mãe sempre fazia algo, né, de lá, porque a gente nem tinha possibilidade de comprar remédio, nem tinha um conhecimento de remédios específicos quando a gente está nos médicos. E aí eu desenvolvi um problema de cansaço, né? Eu não sei se era uma asma, qualquer coisa desse tipo. E meu pai
a gente sempre ia abastecer um território de água lá para os bichos beber. E quando a gente chegava lá, o dia amanhecendo, 5 horas da manhã, a água tava serenando assim, ó. E meu pai fazia eu tomar banho, que era para eu melhorar da gripe. E eu fiquei bom. Nunca mais, depois de uma sequência que ele fez isso comigo, para o dia amanhecendo, você dentro da água da barragem. Ou foi a água ou foi do susto que ele fez ficar bom. Eu só sei que funcionou. E até hoje eu agradeço ao meu pai, mesmo um negócio tão simples, mas que eu, graças a Deus, nunca mais. Eu gripo e tudo, mas não tem essa questão de... Mas hoje em dia o senhor não vai tomar banho não, hoje de madrugada não, né? Não, mas não é necessário não, né? Eu sou de qualquer jeito quer me castigar, né? Então assim, graças a Deus que meu pai fez uma ação que deu certo e eu acabei com esse problema, né? Às vezes também a gente quer se medicar. E quando às vezes eu tô gripado, aí eu aprendi uma técnica com uma senhora, que sempre quando eu via as pessoas gripadas, ela dizia, olha, vai tomar tal remédio. E eu sempre tomo isso, que é o azitromicina, né? Hoje tem algumas farmácias que só se toma ele por receita médica. E tem uma farmácia que eu sempre compro os remédios lá, quando é necessário, tem um preço até melhor, viu, meu diretor? Tem uma farmácia aqui em Cupira que tem um preço bem melhor, viu? O senhor vai dizer qual é? Não, eu não vou dizer o nome da farmácia, porque eu não recebo nada aqui pra estar divulgando a marca, né? Mas aí eu cheguei nessa semana, eu digo, olha, a vendedora lá, eu digo, olha, André, eu preciso de tal remédio. Ela disse, é pra quê? É importante isso, viu? Tem farmacêutico por aí que acaba, se chega lá pedindo... Ele não diz a farmácia, mas diz o nome da atendente. Justamente, ninguém sabe mesmo. O cara chega lá, eu quero folha de abacaxi, ele vai vender. Não quer nem saber pra que é. Mas tem atendentes que são profissionais e ela diz, pra que é que você tá querendo esse medicamento? E assim foi comigo. E eu cheguei lá e ela disse, olha, pra esse problema que você tá com ele, que é gripal, não vai funcionar. E aí ela passou outro xarope, a qual eu tomei. E foi bem bom, né? Já deu um alívio total. Já fui tendo um conforto terrível. Muito bom. Então, assim, é importante quando as pessoas estão com qualquer sintoma gripal, mesmo se não for ao médico, mas ele chegar na farmácia e ver com a pessoa lá mais profissional possível para ver qual remédio vai dar um alívio a ele, né, doutora? Sim, é como eu falei antes, que existem aqueles medicamentos que eles não precisam de prescrição médica para a gente fazer o uso deles. Que são aqueles para controlar a febre, para amenizar a dor, outros para melhorar, para dar um alívio na tosse, né, dar aquela descansada para a gente conseguir dormir melhor, remédios que vão aliviar a congestão nasal, tem os sprays nasais, né, tipo o Salsep, que a gente utiliza, ele é bem normal, ele é de soro, ele é feito à base de soro fisiológico, então ele não tem nenhum agente químico e ele vai estar lá ajudando na umidificação das nossas mucosas. Existem também os óleos essenciais, que eles estão bem em alta agora e ajudam muito nessa questão de tosse, resfriado, de gripes. E, enfim, é uma infinidade de medicamentos. A gente também não pode tomar, porque serviu para uma pessoa, vai servir para a gente. Não existe. Cada organismo é um mundo, né? Às vezes a gente toma um medicamento que o outro passou, mas esse medicamento não serve. A questão da azitromicina é um antibiótico. Não é bom a gente utilizar por qualquer coisa antibióticos, para o nosso corpo não criar uma resistência ao antibiótico e a gente não chegar a um momento que a gente precisar, ele não vai servir mais para o nosso organismo. Então, o antibiótico só passado realmente pelos médicos, ele vai fazer vai puxar o teu histórico, vai perguntar quais medicamentos você já tomou, a frequência que você adoece, para poder te passar um antibiótico e, se for necessário, realmente antibiótico. Nem tudo se trata com antibiótico. E toma água, é o mais recomendado, né? Água, não só para hidratar o rins, mas também para outras funcionalidades que é interessante. Exatamente. Toma água ainda é bom para tudo. A água ela é um remédio natural e para tudo. Não, mas tem pessoas que são resistentes. Tem pessoas que elas não tomam água mesmo, parece até proposital. Tem alergia até água. Parece. Eu mesmo, quando eu lembro, eu já vou tomar água. Eu pego os meus filhos, vai tomar água aqui, eu vendo agora, e vai tomar, porque isso ajuda, entendeu? Isso é muito bom, você tomar água. A minha irmã estava lá em casa semana, disse, Cida, quer água? Ela, eu sou muito difícil de tomar água. Eu digo, pô, você está acelerando o procedimento de um transplante renal. O senhor está entregando sua irmã, é? O senhor está entregando sua irmã? Mas também o senhor não deixa passar uma, né, irmã Cida? Olha, o senhor entregou... Se o senhor tivesse falado, ninguém tinha percebido semana isso. Semana passada o senhor entregou sua filha, entregou sua irmã, ela foi e mandou mensagem.
como exemplo, ela tudo bem. sabe disso. É né? pra coisa boa, boa. Pra coisa boa. Então é sempre bom essas finalidades assim. Mas sabe, dando um apertozinho também, sabe? Ih, não sei. Tomar água ainda é bom e a pessoa fica rejeitando. Quanto mais. Assim. Minha mãe não gostava de tomar água antigamente, porque Eita, ela fazia irmã Júlia, feira e chegou ela na dizia senhora. que ia muito ao banheiro, sabe? Ia na feira, como ela estava só, ela rejeitava sempre tomar água. Mas existem algumas doenças posterior que, por você evitar tomar água, você acaba contraindo isso. Até para absorção das vitaminas. Porque a gente pode comer, ter a alimentação mais saudável que for, mas se a gente não toma água, o nosso corpo não vai ter como absorver aquelas De fato. vitaminas para que a gente tenha o benefício delas. Então a água é importante para tudo. Como também em excesso, a água faz mal, né? Tem que ter limites para tudo. A água tem que ter no limite certo. Se não me engano agora, tem um cálculo bem tranquilo que a gente faz, que é 35 ml por quilo, para você saber a quantidade adequada de água para você. Você vai multiplicar, né, as 35 ml a cada quilo que você tem. Se você tem 60 quilos, 60 vezes 0,35. Aí vai te dar o quantitativo de água que você precisa tomar durante o dia, por dia. Né? Quem é mais alto, quem tem mais peso, vai tomar também mais água. Né? E assim por diante. Agora, água em excesso ele também vai fazer mal. Você tomou outro líquido, substitui a água ou não? Você diz, eu não tomei água hoje não, mas se eu tomei uma Coca-Cola de 1 litro, e aí? Passar o dia tomando Principalmente- café. Principalmente Um pouquinho, né? Coca-Cola. Principalmente Coca-Cola é que é um veneno. A gente não deve tomar. Não deveria tomar nunca Coca-Cola, a verdade seja dita. E nem refrigerantes. Mas a água ela é insubstituível. Se você puder escolher, a água é a melhor escolha. Se bem que você pode tomar sucos naturais, chás, que também vão te fazer bem. Eu faço o seguinte, quando eu tomo água, que eu vou ao banheiro, eu já me sinto no direito de tomar outro copo de água, porque aquele que saiu, eu acredito Pra que repor. substituído. Não é pra repor. Eu sempre uso isso, né? Eu costurando ali, a gente tá... Pra lembrar pra beber também, né? Justamente. Bom, só pra gente concluir, eu vou dar só a diferença dos sintomas da gripe e do Covid. Certo? Sintomas da gripe. Febre alta, isso é gripe, não é resfriado, certo? O resfriado a gente falou já os sintomas. A gripe, febre alta, calafrios, dores musculares, a tosse com secreção, a dor de garganta, mal-estar, perda do apetite, coriza, congestão nasal e irritação nos olhos. Que está sendo bem... Ultimamente as gripes resfriadas estão dando muito uma conjuntivite nas crianças, nos adultos, né? Que dá essa irritação nos olhos. E os sintomas da Covid já é diferente. A tosse não é mais produtiva, é uma tosse seca. A dor de cabeça, que na gripe não tem com frequência, mas no Covid já tem essa dor de cabeça. As dores no corpo é similar. Fadiga muscular, não é só dores no corpo, é uma fadiga muscular mesmo, você se sente fraco. Mal-estar, dor de garganta. Acrescentando ao Covid, tem a diarreia e problemas estomacais, coriza, congestão nasal, perda do olfato e alterações no paladar, que são os sintomas do Covid, né? Cada um é um vírus diferente, como eu falei, apesar dos sintomas parecidos. E a gente não tem ainda um tratamento para o Covid. Não tem. O que a gente tem é a vacina, né? Vacina do Covid temos, mas um tratamento para o Covid a gente ainda não tem. A gente só vai trabalhar dentro dos sintomas, o controle desses sintomas, para que ele não evolua para um problema respiratório, um problema mais sério. Muito bom. Você está escutando, assistiu o seu programa Agreste Cristão, né? Que nós já estamos finalizando o quadro Momento Saúde. E você pode aí estar também sendo orientado pela nossa orientadora sobre as possíveis situações ou as consequências da gripe, né? Então, se eu hoje pudesse te dar um conselho, eu diria para você, tome mais água, porque a água ainda ela traz um conforto bem maior para o seu corpo. Eu digo sempre, meu diretor, se você não toma água, você não tem o direito nem de chorar. Porque chorar você vai ter que lacrimejar, e isso você precisa ter tomado água para isso acontecer.
Que forma exagerada. Você tá rindo de quem, meu diretor? Mas é verdade. Olha ele chorando, ele bebe de volta a lágrima. Oxe, como? E é uma bica que vai cair dentro da boca? Então, assim, precisamos tomar água, não tem como escapar, né? Então, é interessante quando a gente vê por esse lado. Nós queremos agradecer a nossa enfermeira por ter nos atendido mais uma vez e estar aqui orientando ao nosso público. E você que está nos escutando e nos assistindo é quem ganha com isso. Ou seja, aonde você estiver, dependendo do que você está fazendo, você pode sim receber essas orientações e estar praticando, porque quem vai desfrutar do melhor sempre é você. Agradecemos a senhora, viu, enfermeira, por estar aqui conosco. Mais uma vez nós diremos isso. E sempre que puder, tiver novidades e puder estar aqui conosco, sempre faça isso, porque a nossa programação é orientadora e com esse quadro Saúde em Dia, as pessoas vão estar bem mais orientados e agradecidos à nossa programação por ter pessoas tão profissionais aqui com as suas qualidades. Muito obrigado por estar conosco e pode fazer suas considerações finais. Eu agradeço, né, mais uma vez essa participação. Como eu até comentei em casa, eu digo, não sou especialista desses temas, porém, nós que fazemos parte da saúde, nós acabamos tendo conhecimento, né, porque precisamos estudar e sempre estar atualizado com esses dados. Sempre deixo aqui meu telefone para contato para quem quiser tirar dúvidas ou acrescentar algo, ou até mesmo se dispor para estar aqui também no programa de rádio para trazer conhecimento para as pessoas. O meu telefone é 9253-7780. Vou repetir, 9253-7780. As redes. Isso, nas redes sociais, para quem quer acompanhar meu trabalho, que eu também sou terapeuta, joeline.manso, Instagram, que lá vai estar todos os feedbacks dos pacientes, tem fotos de procedimentos, tem imagens, né, que você pode estar acompanhando o trabalho, ou marcando uma avaliação, ou marcando uma consulta, e também cuidando da sua saúde, prevenindo doenças, aumentando a tua imunidade, né, para que você evite ter esses resfriados constantes e até outras patologias. Agradeço essa participação e até uma próxima oportunidade.